A cruz significa renúncia. Irmãos e irmãs, hoje eu trago para vocês mais uma palavra através desse vídeo. E hoje o Senhor quer falar muito ao coração de vocês. E hoje nós vamos meditar sobre algumas passagens lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versículos 23 e diante, onde Jesus vai nos dizer que nós temos que tomar a nossa cruz e seguirmos a Ele, irmãos e irmãs. Pois não é possível nós seguirmos a Jesus sem tomarmos a nossa cruz. Amém? Lá no versículo 23, a palavra vai dizer: Depois Jesus disse a todos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Eu estava refletindo aqui antes de gravar essa mensagem para vocês, e quantas vezes nós acabamos pedindo bênçãos a Deus, pedindo coisas a Deus, mas nós pedimos somente para nos saciar, somente para saciar o nosso ego. Mas a palavra vai dizer lá no livro de Tiago que às vezes as nossas orações não são respondidas, não porque Deus não quer responder as nossas orações, mas porque nós pedimos, às vezes, para deleitar em nossos próprios prazeres. Ou seja, irmãos e irmãs, quando nós pedimos apenas para deleitar em nossos prazeres, Deus ele não responderá às nossas orações. E até porque quando nós pedimos com esta intenção, nós estamos contrariando um princípio bíblico que Jesus ensinou para nós, que é o de tomarmos a nossa própria cruz e seguirmos a Ele. E quando nós pedimos apenas para a nossa própria carne, nós estamos deixando de tomar a nossa cruz. Isso é muito importante, irmãos e irmãs, pois Jesus ele sempre andava em espírito, e andar em espírito inclui fazermos o bem ao próximo, inclui em fazermos o bem para as pessoas necessitadas. E a nossa carne, irmãos e irmãs, não tem esse desejo. A nossa carne, ela apenas quer algo para saciar as nossas próprias vontades. E às vezes o que nós pedimos a Deus nem é pecado, mas isso vai saciar o nosso ego, que vai contra um princípio divino. E a palavra vai dizer: Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Lá no versículo 25, continuando a leitura, vai dizer: De fato, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si mesmo? Não adianta nada nós ganharmos todas as coisas deste mundo, riquezas, bens materiais, se nós não tivermos, irmãos e irmãs, as coisas celestiais, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o amor ao próximo. Se nós não tivermos essas coisas, irmãos e irmãs, não adianta nada nós termos todos os bens materiais aqui nesta terra, que nós não seremos saciados. E a reflexão que a palavra vai nos deixar através desse vídeo, que o que nos sacia verdadeiramente é a figura de Jesus. O que nos sacia verdadeiramente é termos as bênçãos espirituais
que é Jesus, que é a salvação, que é a vida eterna, os bens materiais e deste mundo virão como consequência. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E esta palavra ela serve até para mim, irmãos e irmãs. Ou seja, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, buscamos primeiro a nossa salvação, termos as bênçãos celestiais que já nos foram concedidas através da nova aliança, todas as bênçãos terrenas nos serão acrescentadas no tempo devido. E seguindo aqui a leitura, lá no versículo 26, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. Irmãos e irmãs, essa palavra de Jesus, ela é confrontativa e ao mesmo tempo muito forte, que nós não podemos, irmãos e irmãs, termos vergonha de testemunhar sobre o nome de Jesus nas nossas vidas, pois quando nós temos vergonha de testemunhar sobre o nome de Jesus na nossa vida, Ele mesmo se envergonhará de nós diante do Pai. E irmãos e irmãs, quando Jesus ele vai nos dizer que alguns presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus, ele quer dizer que algumas pessoas não verão o reino de Deus e algumas pessoas verão o reino de Deus. Ou seja, irmãos e irmãs, o que eu posso inferir aqui dentro desta passagem é que Jesus ele vai se envergonhar das pessoas que sentem vergonha dele quando ele voltar. Às vezes você que está aí do outro lado sente vergonha de testemunhar sobre o nome de Jesus. Essa vergonha ela precisa ser combatida, porque a palavra vai dizer que ele se envergonhará de nós quando nós nos envergonhamos de testemunharmos sobre ele. E quando nós deixamos de testemunhar sobre ele, nós estamos deixando de ajudar na salvação de uma vida. Pois quando nós deixamos de testemunhar sobre ele, nós estamos deixando de falar, de anunciar a salvação para uma pessoa que está necessitando de cura. E ela só vai encontrar a cura através do nome de Jesus. E você e eu podemos ser canais de Jesus na vida do próximo. Podemos ser canais de Jesus na vida das pessoas. E eis aqui, irmãos e irmãs, um exemplo de renúncia que nós devemos fazer, pois a nossa carne não quer falar de Jesus para as pessoas, mas o nosso espírito quer, e nós devemos seguir o nosso espírito e não a nossa carne, pois a nossa carne ela quer as coisas que vêm do pecado, que vêm do maligno, mas nós que somos a imagem e semelhança do Deus vivo, nós somos convidados
a seguirmos a voz do Espírito e anunciarmos também, irmãos e irmãs, Jesus na vida das pessoas, para que elas venham ter o remédio para a vida eterna, que é o sacrifício de Jesus. Amém? Se essa palavra tocou o seu coração, se você quiser, você pode compartilhar, para que mais pessoas recebam dessa palavra. Amém? Você é um abençoado através de Jesus.